essas perguntas todas de alguns gênios da internet, que muita gente vai atrás desses gênios, alguns torcedores também. Então, eu acabei, antes de vir para cá, de pedir demissão para o presidente. Então, a partir de agora, vai estar um outro cara aqui, eles vão fazer as mesmas perguntas para ele, eu quero ver as respostas que ele vai dar. Eu quero ver se ele vai colocar o time que o torcedor quer ou o time da cabeça dele. Então, eu sempre procurei fazer o melhor possível pelo clube, em todos os sentidos, em todas as competições. Infelizmente, nós temos hoje uma competição, mas estamos muito bem no Campeonato Brasileiro, estamos muito bem na Copa do Brasil. Se o Fluminense estivesse mal no Brasileiro, eu não estaria saindo. Como o Fluminense está bem, vou sair para descansar minha cabeça e deixar alguns gênios da internet continuar falando sobre futebol, já que entende pra caramba. Boa noite. Obrigado, Renato. Boa noite. Boa noite, hein? O Renato falou na coletiva agora que pediu demissão no vestiário. Você pode contar pra gente como é que foi essa situação? Foi do mesmo jeito que ele falou na coletiva, foi o que ele falou lá no vestiário. A situação individual e decisão que ele tomou, né? E a gente tem que seguir já pensando no Botafogo, né? Próxima partida nossa, e jogando em casa a gente tem que fazer o nosso melhor, correr, lutar, fazer por onde para honrar as coisas do Fluminense e conseguir o resultado, que brasileiro a gente sabe da dificuldade que é, e agora a gente tem toda a sequência do brasileiro até a semifinal da Copa do Brasil, que é bem lá na frente, então é foco total, jogo a jogo no brasileiro. Assim, independente se seja ídolo ou não, acho que é sempre muito duro, é muito difícil você ser criticado e não sentir. Nós todos somos seres humanos e eu já passei por situações bem mais difíceis do que essa. O Renato é um cara experiente, um cara que vai sair dessa, assim como nós, enquanto equipe, enquanto individual. Temos que encontrar força, a gente só sabe que é forte quando a gente precisa ser forte, né? Antes disso, a gente acha que não consegue superar mais um momento difícil na vida e na carreira. Tentar juntar esses cacos aí para que no domingo a gente possa fazer uma grande apresentação diante do nosso grande rival aí. O Renato Gaúcho pegou a granada, tirou o pino e jogou no Fluminense. Foi isso que ele acabou de fazer. Primeiro, tendo sido um dos responsáveis, junto com os jogadores, por uma eliminação que não poderia ter acontecido para o Lanús na Copa Sul-Americana, e agora exclusivamente dele com essa atitude de abandonar o barco e instaurar uma crise no Fluminense, que não existia. É lógico que poderia, e a cobrança da torcida foi muito forte, inclusive xingando, que aí eu acho que passa do ponto, porque o cara tem uma história no Fluminense, mas independentemente disso, o Fluminense não estava em crise depois da eliminação na Copa Sul-Americana. Até poderia entrar, e o Renato deveria abraçar o time e falar, rapaziada, a gente já fez bons jogos, vamos tentar retomar o nível de jogo que a gente já teve em algum momento. Mas ele fez exatamente o contrário, ele pegou a granada, repito, jogou no clube e falou assim, ó, essa pica aí é de vocês. Porra, isso não é atitude de um cara que é líder de um time, ou que era líder até outro dia. Pô, se ele acredita que ele não tem condições de dar continuidade ao trabalho, pô, não foi por conta desse jogo que eu imagino que essa crença dele tenha ido embora. Se ele já não acreditava, pô, que saísse antes, cara. Poderia maximizar as oportunidades do Fluminense ganhar. Ele foi mal nos dois jogos. O Fluminense foi mal nos dois jogos. Assim, a incoerência dele, pra mim, ela reside no fato dele não usar nunca. Keno não usar nunca. John Kennedy, por exemplo, e aí chegar na hora de decidir o jogo, de precisar resolver a parada, ele simplesmente bota os caras que ele não usava, que ele não confiava até outra semana. Que nem nos times reservas que o Fluminense colocou a campo jogavam. Pô, numa boa, hein? Renato foi mal nessa, hein? Esgotado, aparentemente, né? Com as cobranças, né? Então, assim, acho que é dentro daquilo que a justificativa é frágil para você sair na reta final de um trabalho, de uma temporada, com jogos... Ainda mais com a justificativa que o time está bem no Campeonato Brasileiro, então eu vou está na descansar semifinal minha cabeça, da Copa do Brasil, eu vou abandonar os caras agora e vou descansar minha cabeça. E deixar que as pessoas da internet, que eu não sei quem são, que ele diz que criticam, façam a pergunta para outro. Parece que é uma supervalorização da crítica, e você deixa o clube com um problema grande. Constrangedor. Com um problema grande, com uma justificativa que parece frágil. Muito frágil. Se eu sou criticado, eu saio, embora eu esteja achando que o trabalho é bom e o time está bem nas competições que foi, a mim faz pouco sentido. Sabe o que me parece? Com todo o respeito ao Renato, que é um grande cara, um grande treinador,
é de que ele percebeu, ou entendeu, ou estava sentindo que não conseguiria fazer o time reagir. Mobilizar o time para... Mas não é o que ele diz, campeonato. Não é o que ele diz, mas a impressão que eu tenho é essa, que ela falou, pô, a gente estava se mobilizando para as Copas, agora só tem o Campeonato Brasileiro pela frente até a Copa do Brasil lá em dezembro. O Renato tá de saco cheio de trabalhar no futebol. Sim. A impressão que eu tenho é de um cara que não tá tendo nenhum prazer ali. Desde o dia 1, tá, André? Eu acompanhei muito as entrevistas do Renato, os vídeos que o Fluminense solta dos bastidores dos jogos, com discursos no vestiário, preleção, etc. e tal. Em todo momento, nas boas e nas más, tá? Na vitória contra a Inter de Milão ou na derrota contra o Lanús, derrota não, né? Derrota lá na Argentina. Eu vi o Renato, primeiro, de saco cheio, essa é a minha impressão, tá? Segundo, com uma soberba, ele parecia que estava fazendo um favor. Ele parecia que ele estava trabalhando de graça, pro bono, ali que não estava num salário milionário, e toda a entrevista coletiva, qualquer crítica mínima, a gente já conhece a arrogância do Renato, né? Ninguém nasceu ontem, todo mundo conhece. Mas eu tenho a impressão de que essa soberba do Renato, que desde o Renato jogador, ela foi muito divertida várias vezes, nos últimos trabalhos, e o gremista pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu tenho certeza que ele está comigo nessa, azedou. Só está a soberba negativa. Quando ele se despede da entrevista de demissão, um péssimo exemplo de liderança, dizendo que os novatos estão fazendo com que o futebol fique dessa forma e vão no futuro dizer que ele estava certo, que a geração dele é quem sabe de tudo. Putz, bicho, é o protesto contra a guitarra elétrica, sabe? Assim, o Renato, ele tá ressentido. A postura do Renato, eu não sei dos bastidores, a gente nunca sabe 100%, aliás, frase célebre do Muricy, a gente não sabe 20% do que acontece nos bastidores, talvez a gente não saiba 10%, a gente não sabe. A gente vai por dedução, a gente vai por vazamento de informações que muitas vezes são vazamentos direcionados, a gente vai por sensações. O meu sentimento, como diria o outro, é de que o Renato tá abandonando o barco de uma maneira bem feia. Bem feia, porque os técnicos, com toda a razão, e daqui a pouco a gente vai falar, são 19 trocas de técnicos na Série A, depois que o Campeonato Brasileiro começou. A vida do técnico, muitas vezes, ela é cruel, porque sobra no dele. E o trabalho é interrompido, é abreviado, muitas vezes de uma maneira injusta. Mas quando o contrário acontece, a gente tem que falar também. E a gente já falou algumas vezes com o Cuca, que até eu vi aí uma enquete na internet e o Cuca tá ganhando pra ser o cara a substituir o Renato Gaúcho. Enquete aí de torcedores e tal. Pô, eu acho que o Renato foi muito mal nessa, o Piero. Não tem razão, cara. Ah, mas o torcedor, ele tá cobrando substituições erradas. Ah, mas... Pô, velho, isso aí faz parte da vida do treinador, cara. Em off, a informação que a gente recebe é que existia realmente uma insatisfação de alguns jogadores com algumas declarações do Renato. A gente pode citar, por exemplo, a declaração em relação ao Martinelli, né, recentemente, que ele faz uma substituição e diz que o Martinelli estava cansado, depois o Martinelli fala que não está cansado. Então, existia por parte de alguns jogadores uma insatisfação, tanto em relação ao comportamento do Renato, quanto em relação a algumas declarações do Renato em entrevistas coletivas, quando ele explica algumas das decisões que ele toma para, enfim, tanto para escalar um time titular, quanto para escolher substituições com os jogos já em andamento. Então, fica claro que já existia um desgaste. A gente só não tinha ideia que o desgaste era tão grande assim, e que o Fluminense, ao receber essa notícia do Renato, preferiu falar, beleza, ok, valeu, muito obrigada pelos serviços prestados, até mais. E não houve essa tentativa de contornar a situação. Mas, falando com pessoas próximas ao Renato hoje cedo, porque obviamente o Renato deve estar dormindo,
O Renato já fez isso outras vezes. Ele já pediu demissão em outros momentos. Pediu demissão no Atlético Paranaense, pediu demissão no Grêmio. Então, o que me foi passado também, em relação à sensação do próprio Renato, é de que ele não tinha nenhuma sensação e intenção de que o Fluminense contornasse ou tentasse contornar. Então, quando ele avisa que ele vai sair, é bem isso. Ó, vamos ver se vocês vão se virar sem mim. Tá ruim comigo? Então tá bom. Se virem sem mim aí. Quando o seu time é eliminado de maneira tão juvenil, boba, como o Fluminense caiu pelo Lanús no Maracanã, eu sei que você quer sangue, você quer um culpado, você quer um nome na sua mesa, você quer demitir o técnico. E aí lá vem a imprensa com aquele papo chato pro torcedor da importância da manutenção, de como a troca de técnicos atrasa a nossa vida. E é isso mesmo que eu vou fazer aqui nesse vídeo. Mas antes de desligar e me xingar, presta atenção nesse número. Você acha normal, num campeonato com 20 clubes na Série A, que só 5 não tenham trocado de técnico ainda no ano? Ou seja, dos 20 clubes da Série A, a gente está em setembro, 15 já trocaram de técnico em 2025? Você acha isso normal? Vamos ao ranking. Times que tiveram 3 treinadores já na temporada. O Fluminense vai encabeçar a lista, porque depois do Mano e do Renato, ele vai para o seu terceiro, ainda que o Renato tenha pedido demissão. A roda gira para os dois lados. O Fluminense vai para o terceiro técnico. Faz companhia ao Juventude, que já teve o Fábio Matias, o Tencati e agora tem o Carpini. Ao Santos, que começou a temporada com o Pedro Caixinha, paga a multa rescisória, traz o Kleber Xavier, demite e agora está com o Vojvoda. O Sport, que teve o Pepa, o Antônio Oliveira e agora tem o Daniel Paulista. O Vitória, Thiago Carpini, Fábio Carilli e agora o Jair Ventura. E veja como os nomes vão rodando, né? Porque eles já dirigiram outros times na temporada. O Fortaleza, que teve o Vojvoda, o Renato Paiva, e agora tem Martim Palermo. O Botafogo começou o ano com o interino, depois teve o Renato Paiva e agora o David Ancelotti. Agora vamos para os clubes com 2 técnicos. O Corinthians começou o ano com o Ramon Dias e agora tem o Dorival. Cruzeiro começou o ano com o Diniz e agora tem o Leonardo Jardim. O Mirassol começou o ano com o Barroca e agora tem o Rafael Guanais. O São Paulo começou o ano com o Zubeldia, tem agora o Crespo. O Grêmio começou a temporada com o Quinteiros, tem agora o Mano Menezes. O Vasco começou com o Fábio Carilli e tem agora o Diniz. O Galo começou o ano com o Cuca, tem agora o Jorge Sampaoli. E o Internacional começou o ano com o Roger Machado e tem agora o Ramon Dias, que começou o ano no Corinthians. E quando saiu, o filho dele, o Emiliano, deu uma declaração dizendo o seguinte: nunca mais a gente vai assumir time para brigar contra o rebaixamento em reta final de temporada, isso desgasta muito a família, nunca mais. A promessa durou muito pouco, bastou um convite do Internacional, porque essa é a indústria da salvação que alimenta a roda do futebol brasileiro. Você contrata, pagando uma fortuna, aí você faz todo o planejamento para a temporada, interrompe o planejamento, demite, pagando multa rescisória, traz um segundo técnico, e aquele que ganha uma multa rescisória está ganhando às vezes 2, 3 salários, o clube está usando o dinheiro mal, porque poderia investir essa grana em reforços, em sanear dívidas, mas assim caminha o futebol brasileiro. Com 20 clubes na Série A, 15 já trocaram de técnicos, e contando. Isso é consequência de uma eliminação da saída de um treinador, né? E hoje, lógico, a diretoria do Fluminense deve estar agora quebrando a cabeça para poder arrumar. A sorte do Fluminense, e acho que sorte e competência também, é que assim, tem um cara lá, que é o Marcão, né, que está lá há muitos anos, que é um cara que entende do clube, que trabalha bem, que tem entendimento de futebol. Já assumiu umas 15 vezes. Que já assumiu, e às vezes que assumiu sempre deu conta, né? Então assim, isso traz uma, vamos dizer assim, nesse processo todo de crise, nesse momento assim, né, de confusão, traz um pouco de tranquilidade, porque pelo menos você tem um cara lá para. Eu acho que mais que sorte, até o mérito, né, do clube, sabendo que a roda gira assim no Brasil, exatamente, tem a sua comissão permanente. Exatamente. Porque você sabe que você pode perder técnico ou o técnico ir embora.